Olá, meu nome é Laiane Oliveira da Rosa. Esse é meu primeiro estágio de ensino híbrido. É o primeiro estágio supervisionado do ensino fundamental. Meu curso é segunda licenciatura em História. Meu RU é 1502630. Minha tutora é Maria da Fátima da Silva. E eu estudo pelo Centro Universitário Uninter, Polo Juara. Nessa primeira aula eu vou estar falando um pouco sobre a colonização do Brasil. Eu vou dar início no período pré-colonial. O período pré-colonial começa com a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 e ele vai até a implantação das estruturas coloniais, com as capitanias hereditárias em 1530. Os dois principais marcos deste momento inicial são o escambo com os indígenas e a exploração do pau-brasil. O período pré-colonial é aquele que se inicia com a chegada dos portugueses ao Brasil, e ele prevalece até meados dos anos 1530, quando a colonização é implantada por meio da instituição de capitanias hereditárias. Esse período foi marcado por ter atividades econômicas bem específicas, a extração do pau-brasil e as novas relações sociais com os indígenas. A chegada dos portugueses no Brasil ocorreu no século XVI. E só foi possível porque o contexto anterior era marcado por pioneirismo de Portugal. Isso significa que ela foi a primeira a se destacar em alguns aspectos da época. Estamos falando do início da Idade Moderna, onde ocorreu a formação de estados nacionais e a concentração do poder nas mãos dos governantes. Portugal logo consolidou sua monarquia, garantindo estabilidade para o rei e a implantação de seus projetos. O Reino de Portugal conseguiu crescer e intensificar sua economia com o mercantilismo. Também se destacou no desenvolvimento das grandes navegações. Por causa da sua posição geográfica com litorais, estava no sul da Europa, próximo ao norte da África, e com abertura para o Oriente, o poder econômico somado às culturas que se misturavam no comércio de vários locais fez com que ferramentas fossem criadas, como a bússola. As novas ilhas foram descobertas. Além disso, os portugueses atravessaram o Cabo da Boa Esperança, no sul da África, em direção às Índias. Os espanhóis já tinham chegado à América em 1492, mas não no território brasileiro. Diante das possibilidades econômicas e do espírito aventureiro, os portugueses acabaram por chegar ao Brasil. A chegada dos portugueses ao Brasil foi por causa de uma expedição liderada por Pedro Álvares Cabral. Ele comandou 13 caravelas que saíram de Lisboa no dia 9 de março de 1500 e chegaram ao Brasil na região de Porto Seguro no dia 22 de abril de 1500. Até hoje, os historiadores debatem sobre quais as reais intenções de Cabral com a expedição. Alguns afirmam que ele realmente queria desviar do trajeto original às Índias e explorar a parte da América que os espanhóis ainda não tinham visto. Outros discordam dessa ideia e afirmam que a sua rota foi desviada acidentalmente. As principais características do Brasil colonial. O período pré-colonial brasileiro inicialmente foi marcado por um certo desinteresse por parte da coroa. Eles estavam focados no comércio das Índias e na busca por metais preciosos, o ouro e a prata. Não sabiam se as condições do novo território eram viáveis ou não, além de não terem achado nenhuma riqueza conhecida à vista. No período de 1503 e 1505, Portugal deu autoridade a Fernão de Noronha para explorar o Brasil e ver se algo era aproveitável. O rei Dom Manuel de Portugal batizou as terras descobertas como Santa Cruz.
Só em 1503 surge o nome Brasil, e veremos o motivo mais adiante. Nesses primeiros anos, os portugueses enviaram 2 tipos de expedições para as terras brasileiras: as expedições exploratórias, que tinham o objetivo de fazer o levantamento de possíveis riquezas e mapeamento do litoral, e as expedições de patrulha, que eram responsáveis por fazer a proteção do território como guarda-costas. As expedições levaram ao desenvolvimento das principais características do Brasil pré-colonial, que era o pouco interesse da coroa portuguesa, a exploração do pau-brasil, trabalho indígena a partir do escambo e a construção de feitorias. O que foi o escambo com os indígenas? O primeiro impacto que os portugueses tiveram foi encontrar outros seres humanos. Houver estranhamento da parte de ambos os povos, inclusive alguns portugueses foram vítimas de canibalismo e antropofagia. Os povos nativos andavam nus, não falavam a mesma língua, tinham uma cultura completamente diferente e marcada por técnicas primitivas de caça e de confecção de objeto. Mesmo assim, seus saberes eram valiosos, porque só eles conheciam bem aquele território. Por isso, os portugueses logo tentaram estabelecer uma comunicação por meio das trocas de objetos. Os europeus ofertavam objetos que os nativos nunca tinham visto, como espelhos, joias, roupa. Em troca, os indígenas ofereciam os produtos da região. Essa troca é chamada historicamente de escambo e foi adotada como pagamento do trabalho indígena. Foi aí que descobriram um tipo de madeira tipicamente brasileira, que possuía uma aplicação comercial muito grande para os portugueses. A atividade econômica de maior destaque do período foi a exploração do pau-brasil. A primeira atividade foi a extração do pau-brasil. Essa madeira nativa da Mata Atlântica tinha semente e tronco na tonalidade avermelhada, semelhante a uma brasa. Por causa disso, a madeira recebeu o nome de pau-brasil. O seu proveito econômico foi pela produção da tinta e a qualidade para confecções de mobiliário. O território ficou tão marcado por essa novidade aos olhos dos europeus que ganhou o nome de Brasil. A exploração do pau-brasil já era feita pelos índios, porém apenas para fins de subsistência, a sobrevivência diária. Os portugueses viram nessa matéria-prima um potencial comercial e utilizaram o trabalho indígena para fazer a extração, visto que só eles sabiam como fazê-lo. Os indígenas realizavam o corte e o transporte das toras de madeira até as feitorias e eram pagos com quinquilharias, como baús de metal, foices e etc. Relembrando, o trabalho era pago por meio de escambo. Também havia outras atividades econômicas secundárias. Produção de alimentos nativos ou importados como adaptados, mandioca, uva, cana. A construção de feitorias, que eram postos comerciais que armazenavam as mercadorias a serem transportadas para a Europa. A proteção do litoral, com a construção de portuárias e navais contra as invasões de outras nações exploradoras. E aí chega o fim do período pré-colonial brasileiro. A partir do ano de 1530, houve a diminuição do comércio português com as Índias. Ao mesmo tempo, surgiam ameaças de invasão estrangeira e contrabando no Brasil, principalmente os franceses e os holandeses. Esses fatores fizeram com que o rei de Portugal, Dom João III, mobilizasse
uma efetiva colonização do Brasil. Em 1530, Martim Afonso de Souza parte com mais outras 50 embarcações repletas de pessoas, ferramentas e sementes para formar o Brasil colônia. A partir de 1534, o território brasileiro é dividido em 15 capitanias hereditárias. Sua administração foi entregue à pessoa da nobreza de Portugal, que deveria desenvolver naquela terra e dar lucros. Como diferenciar o período colonial do período pré-colonial? O início da colonização no Brasil. O período pré-colonial começa com a chegada dos portugueses em 1500. Essa fase foi marcada pelo escambo com os indígenas, a extração do pau-brasil, feitorias e pouca interferência da coroa. Havia apenas planejamento de ocupação no território, não esforço para sua execução. O período colonial inicia-se com a implantação do sistema das capitanias hereditárias. Essa foi a primeira estrutura implantada na política de colonização portuguesa para executar a ocupação do território brasileiro. Portugal consolidou sua tutela e focou no Brasil. É importante ressaltar que, além das diferenças estruturais e administrativas, o trato amigável com os indígenas foi perdido com a colonização. Agora, com total incentivo da coroa, a busca ávida por riquezas, os colonizadores acabaram provocando a perda do território indígena, a morte de nativos por doença e escravidão e a repressão da cultura. Essa foi um pouco da colonização do Brasil, especificamente o período pré-colonial, que se inicia em 1530. E a gente falou um pouquinho sobre os aspectos iniciais, quais eram os interesses no início, e até o início da colonização. Fala um pouquinho sobre a diferença da estrutura do pré-colonial para o colonial e como tudo isso se deu no início. É uma aula prévia, mas acredito que tenha ficado bem explicado. Obrigada a todos por acompanharem até aqui.